se isto não for amor, amor, amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isto não for amor, aleluia. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, 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 o oceano, aleluia, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isto não for amor, a igreja comigo, se isto não for amor, 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 secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia, aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 34 até o 35. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita?
eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: os campos estão brancos, maduros para a colheita. Meu Deus, nos ajuda, abençoa-nos nesta pequena meditação que vamos fazer antes de sairmos daqui. A obra maior não sou eu que faço, Senhor. A tua palavra é uma ferramenta poderosa para despertar. Mas quem faz a obra de convencimento, eu tenho consciência que não são os meus gritos, não são as minhas atitudes, mas é o teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, move o teu Espírito aqui esta manhã, de maneira que esta mensagem, tudo que já aconteceu aqui, possa ser instrumento de impacto no coração da tua igreja, e que algo novo, algo do céu, que uma paixão vinda do teu coração, Deus, possa mover o nosso coração esta manhã, em nome de Jesus. Certa vez, em uma aldeia, onde havia um rio muito perigoso, de correntes fortes, caudaloso, com muitas pedras, a ponto, diz a história, de ninguém ousar entrar no rio, por causa da violência, da força das águas, dos rodamuinhos que as pedras e tudo que havia no rio provocava. Havia uma aldeia, e nesta aldeia havia muitas pessoas que ali moravam. Certo dia, um garoto aproximou-se do rio, e sabe-se lá por que razão, resolveu entrar no rio. Em poucos instantes, aquele garoto foi envolvido pelas águas e começou a ser conduzido, e a força da água não lhe permitia reação. Ele não tinha força para vencer a violência das águas que vinham contra ele, e ele estava sendo levado rio abaixo. Ele começou a gritar, como qualquer pessoa. E começou a gritar e começou a afogar-se. Toda a aldeia, ouvindo o barulho e o movimento das pessoas correndo em direção ao rio, foram para a margem do rio para ver o que estava acontecendo e localizaram o menino sendo conduzido. De repente veio uma mulher gritando o nome da criança que estava dentro do rio. João, João, é o meu filho, ele está se afogando, por favor, acudam, ajudam. E as pessoas olhando para aquela mãe, mas havia um temor, entrar naquele rio era perigoso. Um homem, vendo o sofrimento da mãe, os seus gritos, o seu choro, o seu desespero, resolveu entrar. Mas antes de entrar, ele disse: olha, eu vou entrar, eu vou levar uma corda comigo, assim que vocês verem que eu consegui alcançar o menino, vocês puxem, me ajudem a sair da água, porque eu não vou conseguir, se vocês não me ajudarem. E todo mundo disse: ok. O homem amarrou a corda na sua cintura, mergulhou e foi até a direção do rapaz. Quando ele chegou lá, ele segurou o rapaz e ele olhou e fez sinal para que puxassem. Eles começaram a discutir: quem é o dono dessa corda? Se essa corda se perder ou arrebentar, quem que vai pagar? Preciso de mais de 5 pessoas para puxar. Quem são os 5? Enquanto eles estavam discutindo, o rio foi levando o rapaz, o menino, e o homem que entrou no rio para salvá-lo. Não importou os gritos de socorro, mas a aldeia ficou entretenida com os processos de quem vai puxar, quem é o dono da corda, por onde a gente começa, vamos nos reunir para fazer isso, vamos nos reunir para fazer aquilo. E o fato
é que as duas pessoas morreram dentro do rio. Eu não sei aonde você se encaixa nesta pequena história que eu contei. Mas eu gostaria que você refletisse nela. Pense no que você tem feito por quem está lá, na outra ponta da corda. Irmãos, missões se faz com os pés dos que vão. Missões se faz com os joelhos dos que oram. Missões se faz com as mãos dos que contribuem. Missionário não é só quem vai, mas missionário também é aquele que dobra os seus joelhos para orar. Nesta corda é preciso mais de uma pessoa segurando, porque o rio é caudaloso, a corrente é forte, há todo um processo contrário. Poucos são os que têm coragem de ir, mas quantos podem sustentar esses que vão no joelho e na oração? Quantos podem sustentar aqueles que vão contribuindo? Eu escrevi algumas frases aqui interessantes sobre obra missionária, sobre projeto de evangelização. A primeira frase é a seguinte: a igreja que não evangeliza se fossiliza, vira fóssil. Anos atrás, ser cristão era só uma questão de abrir a boca e mencionar. Ser cristão agora, cada vez mais, será motivo de prisão. Ser cristão agora, cada vez mais, é para aqueles que querem praticar o verdadeiro cristianismo, que defende e esconde os oprimidos, mesmo quando os opressores rugem e ameaçam com todo o poder que tem. Quem escreveu essa frase foi o Júlio Severo. A outra frase de Ana Chagas, ela diz assim: só conseguiremos realizar missão de forma integral se em nós houver um dos atributos comunicáveis de Deus, chamado misericórdia. Só se faz missão corações misericordiosos. A outra frase é de um autor não conhecido, diz assim: se nós que vivemos nesse tempo não alcançarmos a nossa geração com a semente do Evangelho, então fracassamos na missão que a nós foi confiada. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que quando eu digo nós, você olha só para mim. Você olha para um grupo que prega a Bíblia ali na praça. Parece que quando nós falamos de missões, de evangelização, você só lembra de um nome: Pastor Denis. Não, já tem o Pastor Denis lá. Parece que quando se fala de missões, você só lembra de evangelismo, você só lembra, não, tem o Serginho, o pastor Serginho, que é um evangelista. Essa mensagem não é para o pastor Sérgio, essa mensagem não é para o pastor Denis, essa mensagem é para você. Eu queria que você dissesse isso para essa pessoa que está do seu lado: essa mensagem é para você, ela é sua. Devemos saber responder algo que definirá onde ficaremos na eternidade. Se nós simplesmente perecemos com os crentes, ou se verdadeiramente o somos. Outra frase: você está disposto a fazer pela verdade o que muitos fazem pela mentira? Outra frase: os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Vou repetir, isso aqui é interessante. Os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? Nós estamos parando de pensar no céu e pensamos só na terra. Se nós vamos ter gasolina amanhã.
A gasolina é importante. Mas o mundo descobriu a gasolina, deve ter um pouco menos de 100 anos. E antes disso, o mundo não existia? Eu anotei essa frase, eu achei ela sensacional, olha só. Crescimento com objetivo é a ideologia da célula de câncer. Olha que interessante, irmão. Crescimento com um objetivo é a ideologia da célula de câncer. O verdadeiro evangelismo tem um objetivo diferente: a propagação da verdade de Deus. Quem assina essa frase é John W. Robbins. Agora, essa foi a que mais me impactou. Quem disse foi Sophia Miller. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Essa me impactou. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci essa ordem. Eu estou falando isso porque tem uma galerinha por aí que fica falando de chamado. Deixe-me lhe dizer uma verdade esta manhã: todos que passaram pela cruz tem 2 ou 3 chamadas. A primeira chamada dos que se converteram a Jesus, a primeira chamada de Deus é para a salvação. Chamadas universais. Deixe-me esclarecer: chamada universal, chamada para a salvação. Todos estão sendo chamados para a salvação. Segunda chamada universal: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Irmãos, isso é chamada universal, não é chamada para seminarista. Por isso eu vou repetir a frase da Sophia Miller. Eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. E a última, John Piper: onde há paixão fraca por Deus, o zelo para missões também estará fraco. Sabe como é que nós vemos a temperatura de uma igreja, irmãos? Não é pelo número de pessoas que está sentado nos bancos. Nós estamos nos iludindo. Uma igreja apaixonada não é uma igreja de 1.300 ou 2.300 membros. Uma igreja, ela é medida pela paixão que ela tem pela palavra em levar a verdade para os que não conhecem. E neste ponto especificamente, qualquer igrejinha de 35 membros dá de pau na gente. Vocês estão entendendo? Porque não se mede pelo número, se mede pelo coração. Onde há paixão fraca por Deus, o zelo para missões também estará fraco. Vou terminar as frases. Sabemos muito bem o que é missões. Agora está no momento de vivê-la. Marvell Darley, quem disse essa frase. Querido, o texto que nós lemos é o texto clássico usado para mensagens e divisas de campanhas que visam o despertamento para missões. Geralmente se usa o texto que eu li. A razão de se usar esse texto, especificamente, é que não se trata de um ensino teórico, mas de um assunto prático. Fazer missões não é teologia, é prática. O texto que nós lemos de Jesus, João, lembra do texto? Vamos voltar lá? João 4, 34, 35. Vocês se lembram dele? Vocês não estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu digo para vocês que os campos estão brancos, estão prontos para serem ceifados. Esse texto está falando de engajamento de Jesus na obra missionária. Na sua peregrinação em direção a Jerusalém, ele fez questão de passar por Samaria. Para quê?
a fim de ali pregar a palavra e ali deixar missionários, e ele cumpre cabalmente o seu objetivo. Ele não passou por passar, ele conheceu uma mulher que estava lá no poço de Sicar, uma mulher que já tinha 5 maridos, ou tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha atual não era dela. E essa mulher é tão impactada com o Messias, ela descobre que quem está com ela no poço não é um viajante qualquer, é o Filho de Deus, é o perdoador de pecados, é o que pode mudar o coração do homem. E aquela mulher, compungida por esse despertamento, por essa verdade, ela deixa Jesus ali e vai para a cidade, e quando ela volta com a cidade toda atrás dela. Jesus saiu de Samaria e deixou uma igreja. Eu não estou dizendo com isso que aquela mulher foi a pastora, mas que ela foi a missionária, foi. Ao ler esse texto, irmão, me veio à mente a seguinte questão: o que Jesus queria ensinar acerca de obra missionária com essas palavras? E eu cheguei a 3 lições e eu vou terminar. A mensagem não é longa. 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, baseado no texto: vocês não disseram que ainda faltam 4 meses? Dê uma olhadinha, parafraseando eu, dê uma olhadinha, vejam, os campos estão brancos. Mas pastor, é difícil pregar o evangelho hoje, as pessoas estão endurecidas, Copacabana é muito difícil, é o que eu sempre ouço. Aquela área ali, olha, as igrejas lá são todas pequenas. Jesus está dizendo assim: os campos estão brancos. Os campos estão brancos. O problema é que nós estamos nos atemorizando com o que as pessoas estão dizendo, estamos guardando a mensagem das pessoas e nos esquecendo de que Jesus está dizendo assim: não é verdade. Se você falar do meu nome, eles vão se converter. O problema é que nós achamos que o processo de conversão, nós é que estamos envolvidos, irmãos. E por causa disso, alguns líderes nem fazem apelo, chamam as pessoas na frente para serem abençoados, que no meu ponto de vista é muito genérico. Apelo de salvação é específico. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Você quer receber o perdão dos seus pecados hoje? Você quer ter uma eternidade com Cristo? Mas acontece que alguns ficam com medo de não vir ninguém. Irmãos, eu não tenho problema, porque não sou eu que convenço. Jesus não me mandou salvar, Jesus me mandou pregar. Quem vai convencer e salvar é o Espírito Santo de Deus. E por causa desse temor de não vir ninguém, e por causa desse temor de nós não pregamos, e quando não pregamos, não há conversões. As famílias não são transformadas. Você sabia que Deus colocou você do lado daquele vizinho que você acha ele complicado, de propósito? Há um propósito maior, irmão. Nós não podemos nos esquecer. Há um propósito maior. Pastor, está faltando gasolina no Brasil. Ora, há um propósito maior. Está faltando gasolina, mas não está faltando graça de Deus. Tudo se torna um motivo para levar as pessoas a Cristo. Por quê? Porque obra missionária requer prioridade. Deus nos salvou com o propósito de nos levar para estar com Ele no céu, mas fazer de nós um instrumento de salvação para outras pessoas. Você precisa se conscientizar. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser isso aí que o pastor está falando. Eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Olha o que Jesus diz: a minha comida. O contexto é o seguinte: Jesus chegou, depois de andar a metade do dia cansado, ficou no poço de Sicar, e os discípulos foram até a cidade para comprar alimento. Os discípulos entram na cidade, compram o alimento, e quando voltam encontram Jesus conversando com aquela mulher. E aí eles perguntam: olha, trouxemos o alimento. E aí Jesus falou assim: a minha
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí começou o bochicho. Será que essa mulher deu comida para ele? Será que ele comeu com alguém enquanto nós fomos lá e voltamos? Jesus está dizendo, e eles não entenderam. Vocês não estão entendendo, João, Pedro, Tiago. Enquanto vocês foram comprar alimento para o corpo, eu estava fazendo a vontade do meu Pai. Eu vim para isso. Eu existo para isso. A prioridade maior não é comer, é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade daquele que me enviou. Concluir a sua obra. Mas os discípulos estão preocupados com Jesus, porque já fazia 3 dias que não se parava para comer, porque estavam enganjados na obra missionária. Há uma frase que diz que enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária, não cumprir seu chamado, não terá justificado a sua existência. Deus colocou essa igreja aqui nesse lugar com um propósito maior. Existe um livro chamado Igreja com Propósito. Nós não podemos ser uma igreja sem propósito. Tudo que nós fizermos, irmãos, festa de aniversário, encontro PG, reunião de tudo que fizermos na igreja, tem que ter uma prioridade só: ganhar almas para Jesus. Tudo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É essa a prioridade que Ele está dando à sua causa. Se você é um seguidor do Senhor, se você gostaria, ou se acha um seguidor, um discípulo de Jesus, então significa que você entendeu o que Jesus está querendo dizer. Todo o movimento seu, seja da sua casa para o trabalho, do seu trabalho para a faculdade, da sua faculdade para o mercado para a casa, tudo que você fizer, são motivos para se falar de Deus, para se levar o Evangelho. Paulo diz assim, em Atos capítulo 20, versículo 24: em nada tenho minha vida por preciosa para mim mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Que ele tem um propósito maior. E que ficar vivo não era o seu propósito maior. O seu propósito maior era levar Jesus às pessoas. Mas nós hoje estamos muito preocupados com a nossa vida. O que eu não quero condenar você por isso. Porque por outro lado a Bíblia diz que eu devo me amar. E que eu devo com esse amor me preservar. Mas espera aí. Quando essa preservação mexe com salvação, aí Paulo diz: a minha vida deixa de ser prioridade e passa a ser prioridade a vida do próximo. Passa a ser prioridade a palavra de Deus. Foi por isso que eles morreram, irmão. Foi por isso que eles se entregaram. Eles não resistiram à morte. Enquanto podiam, fugiam, escapavam. Mas quando foram presos, não resistiram, porque eles estavam cumprindo o propósito de Deus. E qual é o propósito? Levar a palavra. Mas se vão me matar por isso, então eu morro, mas eu vou continuar levando a palavra. Segunda verdade nesse texto: a obra missionária requer urgência. Versículo de número 35. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Não, fica tranquilo, Jesus, ainda não está na hora não, falta 4 meses. Pelos nossos cálculos, daqui mais algumas semanas, nós vamos poder colher. E aí Jesus diz assim: não, os campos estão brancos. Não, eu estou esperando primeiro me formar. Não, eu estou primeiro eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. Eu vou investir todo o meu dinheiro na viagem dos sonhos. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Jesus está dizendo: não, primeiro não. Veja, os campos já estão brancos. É isso que Jesus está querendo dizer. Há uma urgência. Irmãos, o relógio de Deus, eu não estou aqui para dizer o dia da volta do Senhor Jesus, porque eu não teria esse atrevimento, nem tenho essa capacitação.
Mas o relógio de Deus está nos mostrando os acontecimentos do mundo, os processos que envolvem este planeta. O nosso país, o nosso estado estão gritando nos nossos ouvidos: está mais perto, está mais perto, a vinda do Redentor está mais perto. Mas muitos estão com seus olhares voltados para a sua própria vida, para suas idas e vindas. São vidas sem propósitos, são pessoas que perderam o propósito, porque no passado tinham, mas por alguma razão, por alguma circunstância, por um pastor, por uma igreja, por um diácono, ou seja lá, por quem for, perdeu o propósito, deixou o fogo apagar do coração, e agora vive como se fosse um daqueles que aparece no filme. Como é o nome? Um zumbi que não tem mais vida de Deus. Gente de Deus em toda a Bíblia, característica de gente de Deus: alegria, óleo da alegria. Característica de gente de Deus: ungido, pronto, preparado para toda boa obra do Senhor, aleluia. Característica dos crentes dos anos 2000: zumbi. Não tem vida, comem qualquer coisa porque não leem a palavra de Deus, displicentes, não oram, são zumbis religiosos. Deus não conta com zumbis. Eu vim para que tenham vida, disse o Senhor, e vida em abundância. Me perdoe, eu não quero ser agressivo esta manhã no nome de Jesus, mas eu quero que Deus me dê graça e autoridade para despertar você. Quem sabe fazer que nem Neemias, arrancar alguns cabelos, dar alguns cate-papo e dizer: cara, você está perdendo o melhor tempo da vida, o melhor tempo que esse planeta já viveu, o tempo da maravilhosa graça, a bênção de Deus alcançando todos, e você pode ser um instrumento de Deus para levar essa maravilhosa graça. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Missões não é tarefa para amanhã, para daqui a 4 meses. Ela requer prontidão, ela requer imediata ação. É uma tarefa urgente. Por quê? Porque nós não temos garantia de que nós, ou as pessoas a quem deveríamos ter pregado, terão outra oportunidade. Mesmo que você viva muito tempo, existem pessoas que passam pelo nosso caminho, que nunca mais eu passarei. Ela vai passar por mim, nunca mais. Outro dia eu parei para pensar nisso, e eu preciso deixar a semente de Deus no coração dessa pessoa. Às vezes nós viajamos, vamos de um estado para o outro, saímos do país, vamos para outros países. As pessoas que passaram por nós, no metrô, no ônibus, na rua, nunca mais as verei, nunca mais. E quem sabe, mas o propósito da minha viagem foi descansar, afinal de contas eu sou filho de Deus. Eu preciso ter um propósito maior, irmão. Eu preciso ter um propósito maior. O meu propósito maior não é só tirar férias. O meu propósito maior não é só descansar. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada, esses cabras aqui, esses sujeitos aqui, esse Jesus maravilhoso, enquanto descansava, quebrava a pedra. Sabe por quê? Porque tinham um propósito. O meu propósito não pode ser só ganhar dinheiro, irmão. Trabalhar para comer. Comer para trabalhar. Trabalhar para comprar. Comprar e trabalhar. O meu propósito, o seu propósito não pode ser esse, irmão. Só ir sair de casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, descansa, vai no mercado, vai na gasolina, não tem gasolina, pega a bicicleta. É só isso. Você nasceu para isso? Não. Nós precisamos de um propósito maior. E o propósito maior para mim e para você é levar essa mensagem. Outro dia eu me lembrei disso, eu estava pagando as compras no mercado, num desses Guanabaras da vida.
Aí o caixa estava lá. A caixa. E eu só falei assim: bom dia, bom dia. Você sabe que Jesus ama muito você? Foi só isso, irmão. Não falei mais nada. A mulher continuou teclando. Minhas lágrimas começaram a descer. O caixa, eu só falei isso. A Isabel estava comigo. Eu falei assim: Isabel, olha o estado que as pessoas estão. Tem que haver um propósito maior, irmãos. Tem que haver um propósito maior. E eu vou lhe dizer uma coisa: as pessoas que entenderam esse propósito maior são pessoas extremamente alegres e felizes. Porque ele não tem tempo para ficar triste, ele não tem tempo, porque ele tem um propósito maior. Se comprou, comprou, se não comprou, o meu propósito é maior. Se eu tenho bem, se não tenho, não tem problema, o meu propósito é maior. Por isso a Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas e o resto? O resto! A Bíblia está falando de propósito. Talvez seja isso que esteja faltando na minha e na sua vida, um propósito maior. E aí, quando nós não temos propósito, a gente fica discutindo cargo de igreja, disputando com outro líder, com outro pastor. A gente fica disputando quem toca menos, quem toca mais. Não tem propósito. Aí você fica com essas briguinhas, com essas rixinhas, galo de briga, um monte de galo de briga na igreja, brigando por causa de cargo, brigando por causa para ser maior, competições. Mas quando se tem um propósito maior, não, irmão, eu vou ficar perdendo meu tempo com isso. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. A porta fechou aqui, mas tem 550 abertas ali. Eu tenho um propósito. Eu tenho 5 minutos para terminar antes que o famoso buraco se abra. Graças a Deus que é só uma história, né, irmãos? Senão eu cairia lá na rua todo dia. João 9,4 diz assim: trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem quando ninguém pode trabalhar. A noite aqui pode muito bem se referir ao fim da oportunidade. A noite aqui não necessariamente tem que ser noite física, mas é o fim da oportunidade. É um encontro que você teve com alguém que não vai ter mais. É uma chance, uma oportunidade que você teve no balcão quando você foi pedir água para quem estava lhe servindo. É uma oportunidade que você teve, que alguém passou, te deu atenção, te pediu um favor. Quantas pessoas te pedem dinheiro todo dia na rua? Me diga. Outro dia eu fiquei contando, fiquei apavorado. E eu não posso simplesmente agora, porque eu não tenho dinheiro, eu digo: não tenho dinheiro. Peraí, mas eu tenho um propósito. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando o pedinte lhe pediu, ele olhou para o João e falou: a gente não tem nada, a gente é duro, mas eu tenho um propósito. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho um propósito. E quando nós temos um propósito, irmãos, a gente ora, a gente libera essa autoridade que Deus nos deu, e aí o coxo levanta, aleluia. Mas quando não se tem propósito, a gente só diz assim: rapaz, está mal hoje, o negócio está feio. Nem olha para a cara do indivíduo. Você está entendendo o objetivo dessa mensagem? Você vai sair daqui agora, talvez você encontre meia dúzia de pedintes até a sua casa. Faça meia dúzia de orações, dê meia dúzia de abraços, pede a Deus para tirar essa pessoa da rua. Pede a Deus para libertar essa pessoa que está sentada do seu lado. Você tem um propósito, irmãos. Aquela pessoa não se sentou do seu lado no metrô, no ônibus, à toa. Não é coincidência. Deus levou ela para ali. E se você tem um propósito, Ele vai abrir uma porta e você vai abençoar aquela pessoa. Terceiro e último, ficou só 2 minutos. A obra missionária requer olhos levantados. Lembra do primeiro? Urgência. A obra de evangelização
requer prioridade, urgência. Segundo, a obra de evangelização missionária requer urgência. Terceiro, a obra missionária requer olhos levantados. Versículo 35, veja. Lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Foi o que Deus me mostrou lá dentro do mercado. Eu falei, o nível de carência, de necessidade é tão grande, mas a gente fica assim, não, isso aqui é um ambiente de trabalho. Sim, é ambiente de trabalho, ela está trabalhando, mas não me impede de falar com ela, enquanto eu estou ali com ela no caixa, colocando feijão, e eu comecei a fazer isso bem lento. Enquanto eu colocava o feijão, enquanto eu colocava o resto das compras, foi falando. Propósito. Deus estava me falando, Ari, se você tiver um propósito, toda hora é hora. Não vamos precisar fazer eventos especiais de missões para despertar a igreja. Porque igreja que tem propósito, irmãos, não precisa ser despertada. Ela já está despertada, ela tem propósito. Mas quando a gente não tem propósito, a gente precisa ficar mexendo todas as teclas para acordar, para despertar, para balançar, para dar uma sacudidela. Para lembrar a igreja que nós não estamos no jardim do Éden. Que nós estamos no mundo e que o texto bíblico diz que o mundo jaz no maligno. Mas que a Bíblia também diz, eu vim para desfazer a obra do diabo. E vocês, igreja, é que vão pisar na cabeça dele em meu nome. Levante os olhos, erga, elevar. Levantar os olhos significa ampliar a visão, enxergar mais longe, enxergar o que os outros não têm, não estão enxergando, ou que estão negligenciando, enxergar fora de si e além de si, olhar além do que é aqui e agora, ver o que Deus vê. Eu tenho pedido a Deus nas minhas poucas orações, porque eu devia orar mais, mas eu sou miserável. Mas nas poucas orações eu falo, Deus, eu quero um coração igual ao teu. E Deus tem falado assim, então, se você quer um coração igual ao meu, você precisa dar lugar para eu operar em você, Ari. A hora que eu quero, você tem sempre alguma coisa para fazer. Tem sempre um telefonema, tem sempre uma visita, tem sempre alguma coisa, e eu quero falar com você. Nós nos envolvemos nas atividades. Somos roubados da presença de Deus com as muitas atividades. E aí eu lembro de Maria, tão preocupada em fazer almoço. Muito bom, o almoço era importante. Marta, obrigado. Marta, envolvida com almoço, etc. Quem é que tinha propósito? Ah, pastor, dependendo do ângulo. A Maria tinha um propósito e a Marta outra. Tá. Mas Jesus disse, qual é a melhor parte? Não sou eu que estou falando, qual é a melhor parte? Desculpa, Marta, fazer comida é importante, mas eu não posso brigar com a Maria, ela escolheu a melhor parte, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, o que você anda escolhendo? O que está te roubando Deus, te roubando a sua fé, e você virou um zumbi evangélico, sem propósito. Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. Este olhar levantado nos ajuda a enxergar que os campos estão prontos para ceifas, que estão acessíveis, que estão preparados para a colheita. Quando levantamos os nossos olhos, nós vemos a necessidade dos povos perdidos. Quando levantamos os nossos olhos, nos atentamos para as oportunidades e possibilidades, e não apenas para as nossas limitações. Olhamos para baixo e só vemos as nossas limitações, a nossa pequenez, a nossa falta de condição, a nossa falta de estrutura. A gente o tempo todo fica pensando nisso, podíamos fazer isso, podíamos fazer aquilo, nos falta isso, nos falta aquilo. Caramba, mas não é isso que Jesus está falando. Para de olhar para você e veja as possibilidades. Aproveite as oportunidades. Veja as possibilidades e não as limitações.
O mundo está em desespero. Há uma insegurança total. Este é o tempo oportuno para pregar, para acender a luz, aleluia, para fazer uma grande colheita para o Senhor. O mundo nunca esteve tão preparado para receber a mensagem do que nos nossos dias, irmãos. Sabe por quê? Pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Lógico que eu estou. Sabe o que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas o Rio de Janeiro é um estado de desgraça, de miséria. Tudo de ruim acontece aqui. Até a crise aqui é pior do que nos outros, é verdade. Mas olha por outro ângulo. Há uma graça de Deus, há um mover do Espírito esperando você, aleluia. E de toda a federação, segundo as últimas estatísticas, o Rio de Janeiro tem o maior percentual de gente que entregou a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque onde tem muita prostituição, onde tem muita homossexualidade, onde tem muito pecado, onde tem muita coisa ruim, aleluia, há também uma graça, há também uma ação, há também um poder resgatador. Erguer os olhos também nos ajuda a olhar para cima e ver que a autoridade e a capacidade para o ID não vem do pastor Ari, mas vem do Senhor Jesus, porque é Ele que nos envia. Ele fez questão de nos conscientizar que todo o poder já tinha sido dado a Ele. Mateus 28:19. E é debaixo dessa autoridade, irmãos, que nós caminhamos. É Ele quem nos capacita. É Ele quem vai colocar as palavras na sua e na minha boca. O Brasil não precisa de grandes homens, de grandes pregadores. O Brasil precisa de uma igreja apaixonada, de uma igreja convertida, de uma igreja totalmente nas mãos dEle. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Sabe quem disse essa frase? Hudson Taylor. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus espera de nós é a disposição para a sua obra. O resto Ele se encarrega. Então é tempo de deixarmos as desculpas de lado. É tempo de levantar os olhos. É tempo de priorizar Deus e seu reino em sua vida. É tempo de nos conscientizar da urgência do nosso serviço. É tempo de nos lembrarmos. Os frutos, quando não colhidos no tempo oportuno, apodrecem e já não servem para mais nada. Levante os olhos e veja que os campos estão brancos. É agora. Se nós não colhermos agora, vai apodrecer. É o que está acontecendo com os caminhões. Eles pararam. A produção de cebola, de batata, de arroz, de feijão, de cereais não parou, continua. Leite. Eu soube que as vacas continuam sendo ordenhadas todo dia de manhã, só que não tem como trazer o leite para você. Sabe o que estão fazendo? Jogando fora. Está se perdendo. Irmãos, é isso que está acontecendo com as almas. Porque nós não estamos fazendo o que Jesus mandou, que é colher, porque os campos estão prontos. Está se estragando. Fruto que não é recolhido na hora, se estraga, se perde. É o tempo. É o tempo de cegar. E tu sem vacilar. É a letra de um hino. Vem e vê, os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta-te, faz-te pronto, porque se aproxima o dia da redenção. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, porque essa obra Deus vai fazer aí onde você está. Esse processo de conscientização Deus vai fazer aí. E eu quero fazer uma pergunta.
Eu não estou dizendo que você tem tempo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, fazer aquilo. O que Jesus está pedindo é disposição. Ele só quer um coração disposto. Ele só quer um coração que diz: Senhor, eu quero. Eu não tenho condição, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer, mas eu quero. Então deixa comigo. Então deixa comigo. Porque se você quer, eu vou lhe ajudar. E eu vou ungir você. A capacitação vem de cima. Se isto não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Deixa eu falar um negócio que está aqui no meu coração, concernente a essa mensagem. O versículo 38 ele não leu, mas Jesus disse assim no versículo 38: eu enviei vocês para colher, semear o que não, colher o que não semeaste. Eu enviei vocês para colher o que não semeaste. Outros trabalharam, e eu estou enviando vocês somente para colher. Outros morreram crucificados, outros morreram cerrados ao meio, outros se entregaram, morreram queimados, e eu estou enviando vocês somente para ceifar. É isso que Deus está falando para nós hoje. Nós não vamos ter grandes trabalhos, é só se dispor e ir para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Curva sua cabeça, meu Deus, muito obrigado. Que temos sido conscientizados de que é preciso que tenhamos uma proposta de vida na Tua presença. Nos envolvamos com algo maior que nós mesmos. Proposta. Ajuda-nos a ruminarmos o que temos aprendido e ouvido nesta manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E saiamos daqui mais amadurecidos que quando entramos, por causa da proposta que temos recebido de Ti, por entendermos a urgência da mensagem. A mensagem não pode ser negligenciada, a tempo e fora de tempo, com vontade ou sem vontade, com arrepios ou sem arrepios, doente ou são, com dinheiro ou sem dinheiro. A mensagem tem urgência. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos que a urgência da mensagem, a mensagem é urgente. E, sobretudo, ajuda-nos a entendermos também, ó Deus, proposta, urgência, levantar os olhos. Ajuda-nos a pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, mas a levantarmos os olhos, a não olharmos apenas para o nosso armário, a não olharmos apenas para a nossa dispensa, mas a levantarmos os olhos. Ajuda-nos a levantarmos os olhos, a não olharmos apenas para as nossas necessidades. Te rogamos, agradecidos por estarmos aqui nesta manhã, e que, Senhor, a Tua mensagem, esta palavra, fique ruminando em nossos corações e se transforme em prática, porque o Senhor Jesus disse que o que ouve e não pratica é tolo, mas o que ouve e pratica é sábio. Que sejamos pessoas sábias para a glória do Teu nome. Colocamos também diante de Ti algumas dezenas e centenas de pedidos de oração. Meu Deus, a semelhança do centurião, queremos orar também. Manda apenas uma palavra
e sara. Manda uma palavra e cura, e transforma a maldição em bênção, fracasso em vitória, o lar desajustado, um lar com harmonia familiar e conjugal. Manda uma palavra, cura, sara, transforma. Te suplicamos em o nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus.